Olá, boa noite. Projeto de bicicletas compartilhadas é suspenso em Uberlândia. Hackers invadem segurança do WhatsApp e aplicativo pede para usuários reinstalarem o programa. Universidades federais aderem à paralisação neste dia 15 de maio. E vamos falar sobre o caso da crise política e humanitária na Venezuela. O país estaria vivendo uma tentativa de golpe de Estado? Especialistas no estúdio avaliam o cenário internacional. O Jornal da UFO está no ar. O Udbike, oferta de bicicletas compartilhadas em Uberlândia, terá o serviço interrompido a partir de amanhã. No site oficial do projeto há uma mensagem informando que alternativas estão sendo buscadas para que uma nova opção de mobilidade gratuita e conectada seja disponibilizada. A equipe do Jornal da UFO conversou com o secretário de Trânsito de Uberlândia, Divonei Gonçalves, sobre a retirada das bicicletas que ficavam na Avenida Rondon Pacheco e no bairro Granja Marileusa. Na verdade, não foi cancelado nada. A prefeitura não cancelou nada, a empresa não cancelou nada com a prefeitura. É um contrato que existe aí mais de 3 anos. Houve por parte da empresa que presta o serviço manifestar que não tem interesse em continuar com o serviço na cidade. Direito dela contratual, nós não discutimos isso. O que a prefeitura vai fazer é um novo processo desse tipo de modalidade de serviço e licitar, publicar, enfim, chamamento para interessados, novos interessados que tenham aí a vontade de estar desenvolvendo um serviço dessa natureza na cidade de Uberlândia. Existe a possibilidade também de aumentar o número, tipos de transportes alternativos da cidade, além da bicicleta, o patinete também que está entrando em várias cidades? É uma realidade, né? Você tem cidades aí que já está avançando em outros modais, vamos dizer assim. As condições viárias também leva-se em conta o uso desses equipamentos. Acho que sim, acho que nesse processo novo a gente tem aí que estar acompanhando o que tem de disponível no mercado e inserir, se tiver interessados, será bem-vindo. Universidades federais de todo o país convocam uma greve geral amanhã. Atos de protestos devem marcar esta quarta-feira. A nossa equipe conversou com o Benerval Santos, presidente da ADUFO, para saber quais são as principais reivindicações. A primeira delas é a reforma da Previdência, que na verdade não é uma reforma, né? É uma PEC, que é a PEC 6/2019, ela representa o fim da assistência social, não apenas a aposentadoria, mas representa o fim da saúde, o fim do SUS, o fim da assistência social e também da aposentadoria. Ela desvincula da nossa Constituição a questão previdenciária e ela cria aí um fundo de capitalização, ou seja, cada pessoa será responsável pela sua aposentadoria. Os países que apostaram nisso estão hoje na berlinda, estão hoje com a população à beira da miséria porque não conseguem se manter com a aposentadoria. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o descaso desse governo para com a educação, né? E recentemente com o corte de 30% do orçamento das universidades federais, educação básica, IFES. Então essas são as nossas principais bandeiras de luta. Ou seja, o desmonte, o sucateamento da educação pública, gratuita, laica, de qualidade e também o desmonte da nossa Previdência. Certo. Onde vai ser e o horário de concentração? Bom, estamos chamando esse grande ato amanhã, ele congrega todas as entidades representativas de classe da categoria docente, assim como estudantis também. A Petrobras também já aderiu a esse grande ato. Será na Praça Ismene Mendes, antiga Tubal Vilela, a partir das 15 horas da tarde. O WhatsApp, maior rede social de troca de mensagens do mundo, com mais de 1,5 bilhão de usuários, divulgou hoje uma falha grave no sistema de segurança do aplicativo, que teria sofrido um acesso de hackers que conseguiram instalar um vírus que pode coletar e ter acesso a informações dos usuários. Com um sistema vulnerável, a empresa recomenda que se faça a atualização do programa, desinstalando e baixando novamente a última versão disponível na loja de aplicativos.
E o Planalto vive mais uma saia justa. O presidente Jair Bolsonaro revela que negociou com o ministro Sérgio Moro uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E Moro nega ter condicionado o convite para o Ministério da Justiça a uma vaga no STF. Veja. A fala de Sérgio Moro veio um dia depois do presidente Jair Bolsonaro dizer à Rádio Bandeirantes que firmou um compromisso de indicar o ministro da Justiça para a primeira vaga que surgir no Supremo Tribunal Federal. E uma pessoa da qualificação que ele tem, eu acho que se realizaria lá dentro. E eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Questionado, Moro negou ter feito qualquer exigência ao presidente da República. Não houve estabelecimento de condições. Eu só vou se me convidar para Supremo depois. Não teve nada disso. Até seria inapropriado. Tem um histórico na magistratura, então até seria algo que qualquer juiz gostaria, evidentemente, de assumir a posição no Supremo Tribunal Federal. No final de abril, Moro disse que ser indicado para o STF seria como ganhar na loteria, mas que estava focado no trabalho de ministro da Justiça. Em novembro do ano que vem, o ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF, precisará deixar o cargo ao completar 75 anos. Essa é a idade da aposentadoria compulsória de servidores públicos dos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Em 2021, o presidente Bolsonaro vai poder indicar mais um ministro com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Mas, para ser efetivado no cargo, o indicado precisa passar por uma sabatina no Senado. Em toda a história republicana do Brasil, apenas 5 nomes foram rejeitados pelo parlamento. Todos durante o governo Floriano Peixoto, ainda no século XIX. O presidente externou que acredita, abro aspas, o ministro Moro tem as condições éticas, morais e intelectuais para assumir um cargo importante como este. É dentro desse contexto que o presidente comenta essa possibilidade da presença do nosso ministro Sérgio Moro naquela casa, a casa mais alta da justiça brasileira. O Jornal da UFO traz como tema central desta edição a crise na Venezuela. Detentora de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o país vive atualmente a maior crise econômica e política da história. Situação que gera insegurança e também provoca uma crise internacional. Se de um lado os Estados Unidos e outros países do Mercosul apoiam o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, do outro lado tem a Rússia e a China que sustentam o governo de Nicolás Maduro. Confira agora uma breve retrospectiva dos últimos acontecimentos. Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela no ano passado, sob uma série de contestações dentro e fora do país. A oposição não reconheceu a vitória e disse que houve fraude na eleição. O governo afirmou que as eleições foram livres e justas. Em janeiro deste ano, em meio a protestos de parte da população, o atual líder oposicionista Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela. O fato agravou a crise política e econômica no país. Na ocasião, Maduro acusou a oposição de tentar um golpe de Estado. Manifestantes favoráveis ao governo também foram às ruas e os protestos se intensificaram. No dia 30 de abril, teve início um novo capítulo do caso, quando Juan Guaidó anunciou a fase final da tentativa de colocar um fim no governo Maduro. O opositor aproveitou para conclamar apoiadores do exército e a população a se juntarem a ele no que chamou de Operação Liberdade. Os protestos continuaram no dia 1º de maio e várias cenas de violência foram registradas, como a de blindados, que avançaram em um grupo que protestava perto da base aérea de La Carlota, em Caracas. Segundo a ONU, 5 pessoas morreram nos protestos. 2 dias depois, Nicolás Maduro marchou com militares para mostrar o apoio das Forças Armadas. Mais de 50 países reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. Por outro lado, nações como Rússia e China declararam apoio a Maduro. E para entender mais sobre essa crise na Venezuela, comigo no estúdio hoje recebemos a professora Eliane Soares, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Boa noite, professora. Boa noite. E também o Benito Salomão, que é economista aqui de Uberlândia. Boa noite, Benito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professora Eliane. Sempre um prazer retornar a essa bancada. Bom, e como tema central do nosso programa, a gente colocou justamente essa questão, a crise na Venezuela. Professora, na sua visão, é
um golpe de Estado e também aliado a uma possível tentativa de golpe internacional? Bom, em primeiro lugar, eu creio que a Venezuela ela tem uma história econômica, social, política e cultural que é muito pouco conhecida no nosso país. Infelizmente, a gente ainda está muito de costas para a realidade latino-americana. E eu, como estudiosa dessa realidade, eu percebo isso muito nas minhas pesquisas. Quer dizer, a gente está mais voltado para a realidade fora do Brasil, quer dizer, para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a nossa própria América Latina. E muitas pessoas ainda imaginam que a Venezuela é um país que está distante da nossa realidade, claro, com exceção dos que fazem fronteira no norte do país. Mas, para não ser muito taxativa, na minha opinião, falar de golpe internacional é muito forte, né? Mas de um golpe, sim, patrocinado pelos Estados Unidos, que tem um interesse claro de tornar a América Latina e a Venezuela, principalmente, naquilo que se chamou no passado, né, o seu pátio traseiro, ou seja, o seu quintal. Então, a Venezuela tem sido protagonista de um processo de independência nacional, quer dizer, tem esforço, né? Que a gente pode até debater aqui se tem conseguido ou não, mas um esforço de maior independência, política, econômica, cultural, militar, inclusive, dessa influência dos Estados Unidos, que, querendo ou não, segue sendo, no meu modo de ver, o império mundial, né? A política externa dos Estados Unidos muitas vezes ela é até mais importante do que a política interna. Tanto que aqui para a nossa realidade, quem é o secretário ou a secretária de Estado dos Estados Unidos acaba sendo até mais importante, às vezes, do que quem é o presidente da República dos Estados Unidos. Tanto como eles valorizam essa questão da influência, que eu diria até mais, eu diria intervenção na realidade de outros países. Perfeito. Benito, você concorda com a visão da professora Eliane? Eu discordo. Eu discordo porque eu vejo os Estados Unidos se esvaziando um pouco da sua responsabilidade em questões internacionais. Então, nós vimos isso em outros episódios de tensões, como o caso da Ucrânia, né? Você via ali a comunidade europeia pressionando os Estados Unidos para tomarem ali uma postura mais incisiva contra a Rússia, eles não fizeram. E os Estados Unidos eles estão mergulhados hoje em questões de contradições internas mais profundas, de forma que a Venezuela, né, no meu entendimento, é algo extremamente periférico para as intenções dos americanos. Eu vejo muito mais a Rússia envolvida nessas intervenções e aí pró-governo da Venezuela do que o próprio Estados Unidos, né? Então você tem ali uma questão que os americanos precisam resolver com o México, né? Você tem ali uma questão diplomática mais séria com o México, ali sim talvez eles tenham empenhado maiores esforços. Você teve ali em algum momento, né, mais recente com a Coreia do Norte, mas eles se esvaziando sempre da responsabilidade, né? Sempre deixando ali a cargo dos vizinhos, do Japão, da China, assumir esse protagonismo. E aí nós vemos, né, no cenário internacional o surgimento de novos atores, né, e precisamos ver aí como esse equilíbrio de força vai se dar a partir daí, né, porque a China foi mais fundamental até do que o próprio Estados Unidos para solucionar a questão da Coreia, como a Alemanha e a Rússia foram mais fundamentais para solucionar a questão da Ucrânia, né. Você tem hoje a questão da Síria também. Então eu vejo muito mais a Rússia com esse ímpeto intervencionista hoje no cenário político internacional do que o Donald Trump e os Estados Unidos. Acho que isso não tem nada a ver com a questão da Venezuela, não. E falando então dessa questão dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos então, professora, e a China, assim como a Rússia, têm a ganhar com uma possível queda de Maduro? No caso dos Estados Unidos, uma possível queda, e a China com a manutenção de Maduro, China e Rússia. Bom, eu discordo do colega, porque qual foi a última vez que a China ocupou militarmente ou a Rússia, né, ou jogou bomba em algum outro país, né? A gente sabe que onde tem petróleo, isso até acho que é de conhecimento da maioria da população, onde tem petróleo, os Estados Unidos estão interessados. Então, guerra do Iraque, né, Afeganistão, Síria, países devastados por um interesse imperial dos Estados Unidos. Eu não me recordo, pelo menos, de ver a China
fazendo esse tipo de ação de invadir militarmente, enfim, jogar bomba em outro país. Claro que tem conflitos, né, regionais lá na Ásia, isso é inegável, né, mas não com esse tipo de postura de império mundial. Por outro lado, a Rússia também tem a questão da Crimeia, mas lembremos que a Crimeia teve um plebiscito popular da população da Crimeia que quis voltar para a Rússia. No caso inclusive das últimos embates aí, Estados Unidos e Rússia, né, a gente vê uma postura da Rússia, no meu modo de entender, não que não haja interesses por parte da Rússia, não é isso que eu estou dizendo, mas, por outro lado, é uma postura, no caso da guerra, mais defensiva do que ofensiva. Porque, por exemplo, na questão da Síria, né, os Estados Unidos tinham o interesse de derrubar também o presidente da Síria e não apenas de acabar com o Estado Islâmico, né, que era um grupo extremamente ultra-radical, de extrema direita, enfim, né? E a Rússia foi lá e resolveu o problema com o Estado Islâmico e garantiu, claro, junto com isso, que não fosse derrubado o presidente da Síria. Mas não tinha a intenção de vincular ali aos problemas internos e mais, no meu modo de ver, a questão do Estado Islâmico mesmo, que era um perigo, né? É um grupo terrorista extremamente ofensivo, né? Até para o mundo, né? Em termos de perigo que representava esse Estado Islâmico, e a Rússia deu uma contribuição importante para eliminar esse grupo. Voltamos a falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, tema polêmico, temos 2 entrevistados com pontos de vista diferentes e queremos entender mais sobre a crise na Venezuela. Mas agora confira como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Se você mora em Uberlândia, pode preparar o guarda-chuva. Deve chover a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Dia chuvoso também em Patos de Minas. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima não deve passar de 29. Tem previsão de chuva a partir da tarde em Ituiutaba. Os termômetros podem indicar temperatura mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Monte Carmelo, a probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura mínima pode chegar a 18 graus e a máxima fica em 26 graus. Chove também na cidade de Uberaba. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. E no próximo bloco tem o quadro Mercado de Trabalho. Não vai perder, a gente volta já. Estamos de volta. Segundo dados do FMI, Fundo Monetário Internacional, 48% dos venezuelanos vivem em condições de pobreza. Além da superinflação, que chegou a 1.350.000% no ano passado, a população sofre com a escassez de itens essenciais, como remédios e alimentos. Em Uberlândia, a nossa equipe conversou com um empreendedor que deixou a Venezuela para buscar uma vida melhor no Brasil. Confira. Wilder Henriques é natural de Campinas, do interior de São Paulo. Mas como seus pais são venezuelanos, ele morou a vida inteira no país vizinho. Há 5 meses ele teve que deixar a Venezuela para buscar uma vida melhor no Brasil. O que acontecia em Venezuela é um tema muito difícil, na verdade, para trabalhar, para morar lá com o que está acontecendo, que está muito complicado para viver, para comer. Não tem saúde, se você é enferma, não tem para comprar medicamento. Para se ter uma ideia, enquanto Wilder morava na Venezuela, o salário mínimo no país era de R$20 por mês. Dinheiro que, na época, dava para comprar apenas 1 quilo de carne e 1 quilo de arroz. Nesse ano, o presidente Maduro aumentou o salário para pouco mais de R$70. O que falam no jornal é muito pouco, na verdade, de lo que está acontecendo na Venezuela. Tem muita gente passando fome. Mesmo com nacionalidade brasileira, morar no Brasil é novidade para Wilder, que antes vinha ao país apenas a passeio. Muito tempo atrás, Venezuela era um país próspero, que não precisava da gente ir embora. Eu não viajava de férias, mas agora o viagem meu foi diferente. Foi para fazer outra vida. Wilder é engenheiro civil. Mas enquanto espera seus documentos se regularizarem, a solução
foi abrir um estabelecimento aqui em frente ao campus Santa Mônica. A ideia foi aprovada pelos estudantes. Eu curti porque a ideia é muito inovadora, o nome, e por ser em frente à biblioteca, o acesso é muito fácil para nós estudantes vir aqui. O atendimento é muito bom, a comida é boa, tudo é ótimo. Todo mundo fala, unidade top. Eu falei, certo? Vai dar certo, falou. E só a gente tem aqui 2 meses. E muito bom, né? Muito bom o trabalho, a gente aqui. Gostei. Seja bem-vindo, então, ao Brasil. E sobre essa crise que a Venezuela enfrenta, agora eu gostaria de ouvir o Benito Salomão. Benito, o que o Brasil ganha com uma possível queda de Maduro? Olha, a queda pela queda, ela não significa muita coisa. Nós temos que ver como a Venezuela vai se reconstruir a partir disso. Então, acho que está bastante claro que o regime do Nicolás Maduro ele não tem condições de permanecer, né? Só que eu vejo com muita angústia os desdobramentos dessa polarização, por quê? Talvez não haja saída pacífica e muito menos saída democrática para essa questão da Venezuela. Então houve sim o esgarçamento do tecido social venezuelano, as pessoas estão saindo de lá em direção à Colômbia, ao Peru, né? No norte do Brasil, estive lá agora no começo do ano. Você já vê a presença massiva de... Roraima, né? Recentemente recebeu muitas famílias. Exatamente. E uma questão que precisa ser colocada é que, por exemplo, o estado de Roraima hoje, você não consegue deslocar tropas brasileiras, né? Naquele episódio que houve ali entre a Venezuela e o Brasil, que a Venezuela chegou a colocar alguns artigos militares ali na fronteira. Hoje nós não chegamos em Roraima, né, na capital Boa Vista, por vias terrestres, né? Toda a infraestrutura do Brasil naquela direção ali foi sucateada, foi deixada de lado. Então hoje você só chega abastecimento ali por via aérea ou via marítima. Então eu vejo com muita preocupação isso daí. É óbvio, não dá para continuar com o regime Maduro, mas o que virá também é uma incógnita, isso é muito preocupante. Com relação à fala anterior da professora Eliane, eu gostaria de dizer que a Rússia tem uma participação ativa militar muito forte na Síria, no Iêmen, né? A Rússia jogou toneladas de bomba na Síria, não por acaso o Estado Islâmico foi dizimado, né? E muito pelo contrário, os Estados Unidos que saiu de cena nessa questão. Portanto, essa função da Síria, da Rússia de se tornar ali o policial do mundo, isso me parece muito claro. E eu gostaria de dizer que o petróleo, embora muitos ainda tratem como item estratégico que ele tem perdido relevância também. Isso, em grande medida, está associado à crise venezuelana desse período, né? A perda paulatina da relevância do petróleo entre as matrizes energéticas do mundo. Então, hoje nós acompanhamos ali a descoberta de reservas de gás de xisto no Alasca, né, do qual os Estados Unidos têm posse, e a adoção de uma energia muito mais limpa e muito mais intensiva, ali, por exemplo, energia solar, energia eólica, para movimentar as economias dos países avançados. Então eu não vejo esse interesse todo dos Estados Unidos em querer saquear, por exemplo, o petróleo venezuelano. Eu não enxergo dessa forma. Certo. A professora Eliane estava aqui balançando a cabeça, não sei se concordo. Sobre essa possível intervenção militar dos Estados Unidos, a senhora acredita que isso possa acontecer? Há uma pressão também para que haja intervenção militar? Bom, a depender dos Estados Unidos, eu creio que sim, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, a realidade não é exatamente como retrata a mídia, de forma até bastante ostensiva, né? Porque lembremos, eu gostaria de destacar um ponto também, que hoje a guerra, ela não é só militar. A guerra hoje é midiática, é uma guerra econômica, né? Inclusive um jornal que não é um jornal de esquerda, como El País, da Espanha, publicamente tem dito que a asfixia econômica da Venezuela está sendo provocada também pelos Estados Unidos, que reteve ativos no valor de bilhões, que deixou de comprar o petróleo da Venezuela, que tem imposto sanções econômicas. E aí é uma hipocrisia você reter bilhões de dólares e levar, ajuda humanitária no valor de milhares de dólares, que é bem menos do que os bilhões. Né? Além de uma hipocrisia também, desculpa, que me parece muito grande, não só dos Estados Unidos, mas da mídia dominante no mundo inteiro e que é reproduzido como uma voz única, né?
que há uma crise humanitária na Venezuela, bom, mas ninguém diz que há crise humanitária pela pobreza nos Estados Unidos. Alguém está disposto a intervir nos Estados Unidos militarmente porque existe pobreza e miséria nos Estados Unidos? A mim me parece uma hipocrisia sem tamanho, como se nós estivéssemos num mundo em que as questões da pobreza, da miséria e do desemprego estivessem resolvidos. Pelo contrário, nós temos essa situação aumentando nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, os Estados Unidos, além de ser a polícia, de se considerar a polícia do mundo, se considera também o juiz do que é democrático, do que é humanitário, né? Mas eu creio que esse discurso, essa máscara já vem caindo também, porque as suas ações comprovam o contrário. Quer dizer, onde que os Estados Unidos patrocinou algo que fosse só democracia, só liberdade, só humanidade, né? Pelo contrário, tem promovido guerras, tem promovido golpes militares. Agora, recentemente, na América Latina, todos esses golpes que a gente vive de Honduras, né, passando pelo Paraguai, chegando aqui ao Brasil, que na minha avaliação foi, sim, um golpe também, parlamentar, mas um golpe, que são já documentos que se tornaram públicos, né, pela Wikileaks, aquela rede, né, que revelou esses documentos confidenciais, que teve, sim, participação indireta, né, claro que não pronunciada, mas indireta, ou seja, nos bastidores, por baixo dos panos dos Estados Unidos. Então, claro, é um xadrez muito complexo, mundial, e no meu modo de entender, é um jogo muito perigoso a gente entrar nesse caminho da guerra, porque é uma guerra entre potências também, não é só uma guerra com a Venezuela ou da Venezuela com os Estados Unidos. É uma guerra, ou muito menos do Brasil, porque até onde eu sei, a Venezuela não fez nada contra o Brasil, né? Então, qual seria o interesse do Brasil em participar de uma intervenção militar na Venezuela? Mas eu creio que é muito mais grave e perigoso a questão de poder desencadear até uma guerra entre grandes potências como China, Rússia e Estados Unidos, o que seria muito perigoso até, que é o que já se especula, para o futuro da humanidade, devido às armas atômicas, né? E armas de grande destruição, poder destrutivo. Hoje essa é a minha preocupação também nesse contexto. Eu creio que é uma loucura essa ideia de uma intervenção militar na Venezuela. Obrigada, professora. E olha só, hoje a ONG de Direitos Humanos, Anistia Internacional, divulgou um relatório que acusa o regime de Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade. Foi divulgado até um documentário, Fome de Justiça, os crimes contra a humanidade na Venezuela. E então, Benito, eu gostaria que você também avaliasse essa questão desse impasse. Os próprios venezuelanos, você acredita que o país também está dividido? Nesses protestos, nós vemos tanto pessoas que apoiam o governo Maduro, como pessoas que apoiam a saída dele. Como que você entende que ali é estabelecido também um impasse entre os próprios venezuelanos? Não dá para dizer com precisão, né, a intensidade das forças que apoiam Maduro e que apoiam a oposição. Não dá para se dizer com precisão, mas que o país está extremamente polarizado, isso está, né? E aí a minha preocupação de uma saída pacífica para essa questão. Porque você tem forças leais ao Maduro, que foram ali, em grande medida, alimentadas com políticas públicas, e você teve aquela população que foi esquecida, né? Em grande medida, essa população que foi esquecida pelo regime, ela se voltou contra o regime em algum momento para reivindicar sua fatia do bolo. Vale lembrar que a Venezuela foi a democracia mais longeva da América do Sul, né, durante a segunda metade do século passado. Então, em 1998, quando Chávez assumiu o poder, havia mais de 60 anos de democracia na Venezuela, enquanto nós vivemos golpes no Chile, no Brasil, etc. Discordo veementemente dessa tese de que houve golpe no Brasil, né? O presidente caiu pela lei vigente, então houveram motivos jurídicos que fundamentassem, mas em grande medida a crise venezuelana hoje, aí não dá para culpar os Estados Unidos de não comprar o petróleo da Venezuela. Eu acho que não faz o menor sentido isso. Os Estados Unidos, ele compra o petróleo de quem ele bem entender, né? De quem ele achar mais seguro e etc. Até porque a relação nunca foi amistosa entre os dois. Por que dar preferência para o petróleo da Venezuela? Por um mero capricho de manter as forças leais ao Chávez e ao Maduro lá? Não faz o menor sentido isso. Então, e a própria perda de relevância do petróleo, como matriz energética dominante que foi durante os 200 anos pós-revolução industrial e não será mais nos próximos 40, 50 anos.
Então fica essa questão até para que nós, como brasileiros, possamos pensar isso aqui também. Né? O mundo investe hoje em tecnologias de energia limpa, renováveis, de baixo custo. Né? O problema do mundo não será a energia nos próximos 50, 60 anos. Né? E aí os países que, evidentemente, você pega crise na Venezuela, você pega crise no mundo árabe, né? Os países de exportadores de petróleo que dependiam única e exclusivamente desse bem para fazer isso a sua moeda de troca, estão todos passando. O que foi a Primavera Árabe? Né? Se não uma resposta ao esgarçamento desse modelo de produção energética. Ok, agora é hora de conferir as vagas de emprego divulgadas no nosso quadro Mercado de Trabalho. Aproveite. Para Uberlândia, a Fundação CDL disponibiliza uma vaga para intérpretes de Libras. É necessário ensino superior completo e formação específica na área de Libras. O salário inicial é de R$ 1.200. Uma vaga para recepcionista. Quem quiser se candidatar precisa ter ensino médio completo. É desejável conhecimento em emissão de nota fiscal. A remuneração é de R$ 1.052. Também há vaga para vendedor de materiais de construção. É preciso ter ensino médio completo, experiência com vendas de materiais de construção e informática básica. O salário é de R$ 2.000 nos 3 primeiros meses e, após experiência, o salário é comissionado. Em Monte Carmelo, a CDL disponibiliza uma vaga para mecânico. É necessário ter experiência em mecânica automotiva e carteira de habilitação categoria B. Tem vaga também para gerente comercial. É requisito básico ter formação na área administrativa ou contábil e ter experiência em gestão de pessoas. Também é desejável que o candidato seja proativo, comunicativo e tenha disponibilidade para viagens. Se você se interessou por alguma vaga, é só cadastrar o currículo no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Monte Carmelo. Falamos hoje sobre a crise na Venezuela e por isso eu agradeço muito a participação da professora Eliane, ela é do Instituto de Ciências Sociais da UF. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Patrícia, sempre um prazer, né? Atenderei outros convites, sempre por favor, volte mais. Queria também aproveitar, né, e me despedir e convidar para um evento que a gente está organizando por meio de meu grupo de pesquisa na UF sobre a América Latina, mas dessa vez a gente vai debater um tema que é muito caro, né, que é sobre o Brasil, como parte também da América Latina, sobre autoritarismo e fascismo no Brasil contemporâneo, com a professora aposentada da UFRJ, Anita Leocádia Prestes, que inclusive tem uma história muito forte, né, ligada à mãe dela, a Olga Benário, que foi extraditada do Brasil para a Alemanha nazista na época do Hitler e acabou sendo morta, assassinada numa câmara de gás pelo regime nazista. A gente vai trazer a filha dela, que nasceu nessa prisão nazista, para discutir com a gente essa questão do fascismo, dos regimes autoritários no mundo, a relação entre o passado e o presente desses regimes e como que isso se manifestou no Brasil também. No dia 23 de maio, agora, próxima quinta-feira, no auditório aberto à comunidade 5R A e B da UF, tá? Do 5R. Tá? Então fica o convite da professora Eliane Soares. Também agradeço muito a participação hoje do Benito Salomão, que é economista. Obrigada, Benito. Quero agradecer a você, Patrícia, quero agradecer a professora Eliane Soares, quero agradecer ao telespectador e dizer que é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. O Jornal da UF desta terça-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Tchau. Até amanhã.